No caso, são 5 respostas, né? Como responder essas perguntas. Eu vou expor as 5 perguntas, eu vou responder as 5 perguntas, vou embasar na Bíblia, e aí depois que eu acabar, eu também vou deixar em aberto aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum acréscimo, se teve alguma dúvida sobre o que foi falado. Então, no final, a gente tira alguma dúvida se caso tiver, ok? Então, a primeira pergunta que eu respondi, que eu recebi dos jovens foi o seguinte: pastor, me explica sobre essa questão das solas. Eu não entendi esse negócio de solas, o que é, o que não é e tudo mais e tal. Então, eu falei para esse jovem de uma maneira para ficar fácil o entendimento. As 5 solas, as 5, tá ligado à salvação. As 5 solas tá ligado diretamente ao assunto salvação. Então, por exemplo, quando você tem a explicação das 5 solas, por que ela foi criada, dá para usar as solas em outros assuntos. Fato, ok? Por exemplo, só lhe deu glória. Dá para falar somente a Deus glória por causa do culto, que tinha culto a santo, que tinha missa a santo, que tinha essa veneração a santo, aquela coisa toda. Dá para usar em outra direção? Dá. Mas o assunto das solas é sobre a salvação. Então, por que o só lhe deu glória, que eu comecei nela aqui? Porque a salvação, ela tem um só autor. Só um que merece toda a glória da salvação: Deus. Então, por exemplo, uma forma fácil de você anotar, e aí agora se você quiser anotar é top. Sola gratia, ou somente a graça. O que é a graça no assunto de salvação? A causa. Anote isso aí. Sola gratia, ou somente a graça. O que é? A causa. Antes de você dar qualquer explicação, antes de você dar qualquer versículo, antes de qualquer coisa, o que é a sola gratia? Causa. Por quê? Porque Deus salva pela graça. Por que é gracioso? Essa é a causa da salvação, graça. Então, por que Deus salvou Elias? Graça. Essa é a explicação, graça. A causa dessa salvação é graça. Então, não é mérito, porque diferente de graça é mérito. Então, se a causa da salvação não for graça, é porque eu fiz algo, é porque eu mereço algo, é porque eu fui diferenciado em algo. Então, sola gratia é a causa da salvação. Pastor, vamos para outra. Olha como é que tá fácil de explicar isso daí para um jovem, adolescente ou adulto, ou alguém que já se converteu já numa idade mais avançada, nunca teve contato com a Bíblia. Segundo, sola fide, ou somente a fé. O que é a sola fide, ou o que é a sola, somente a fé? É o instrumento. Instrumento. Escreva isso aí. Instrumento. Então, somente a fé. O que é? Instrumento. A sola fide, ou somente a fé, explica como nós recebemos a salvação. Como nós entramos aí nesse processo de ser salvos. Então, somente a fé é o instrumento. A fé é o instrumento da justificação. É o instrumento. Não é a fé mais as obras mais os sacramentos, né? Porque a Igreja Católica falava assim, é a fé mais as obras mais os sacramentos. Então, em resposta a isso, vem a sola fide, somente a fé, ok? Então, ou seja, sola gratia, causa, sola fide é o instrumento que Deus usa para salvar, sola gratia é a causa da salvação, sola fide é o instrumento que Deus usa para salvar. Solus Christus, ou somente Cristo, solus Christus, ou somente Cristo, é quem salva. Olha que isso aqui está mastigadíssimo para falar. Por que solus Cristo? É quem salva. Então, a graça é a causa que ele salva.
A fé é o instrumento que ele usa para salvar. E o solos Christus é quem salva? Cristo. Não é Cristo mais o Papa. Papa é o mediador, tem um padre, tem um cardeal, tem o santo que intercede. Não. Um mediador entre Deus e os homens. Um salvador. Um caminho. Uma verdade. Um que é a vida. Então, sola gratia causa, sola fide o instrumento, solos Christus quem é que salva, sola Scriptura ou somente a Escritura, né? Sola Scriptura ou somente a Escritura. Fala da autoridade na salvação. Então, autoridade na salvação. Sola gratia é a causa. Sola fide, o instrumento. Solos Christus, quem salva. Sola Escritura, a autoridade na salvação. De onde vem a autoridade no assunto salvação? Da tradição e da Escritura, dizia a Igreja Católica. A sola Escritura não. Tradição não tem autoridade na salvação. É só Escritura. Só Escritura. É só lá que está a regra. É só lá que está a base. É só lá que está a direção. Então não é tradição, mais Escritura, mais clero. Não. É só Escritura. Então a autoridade final da salvação é a Escritura. Só lhe deu glória, ou somente a Deus glória, que é a quinta. Somente Deus glória, ou só lhe deu glória. É para que Deus salva. Anote aí, para que Deus salva. Para que toda honra e toda glória seja dele, exclusiva dele. Então, recapitulando, sola gratia é a causa da salvação, sola fide é o instrumento da salvação, solos Christus é quem é a pessoa que salva, sola Scriptura é a autoridade no assunto, a fonte da autoridade no assunto da salvação. E só lhe deu glória é para quê? É o motivo que Deus salva. Para que toda honra e glória seja exclusiva de Deus. Então, esse foi a explicação das 5 solas. Logicamente, né? Você pode, o dia que alguém te perguntar sobre, você pode colocar os versículos, tá? Você vê que eu só citei aqui uma explicação prática das 5 solas, mas você pode colocar versículos que falam sobre a graça, né? Efésios 2:8, por exemplo. Você pode falar versículos sobre a justificação pela fé. Você pode falar versículos sobre 1 Timóteo 2:5, por exemplo, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sobre o sola Scriptura, você pode falar que toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Que se eu não estou enganado, é 2 Timóteo 3. Então, você pode falar sobre o Só lhe deu glória. O Só lhe deu glória, o versículo que eu mais gosto do Só lhe deu glória é Romanos 11, que para mim é o melhor que tem. Romanos 11, 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então, é um dos... Tem vários, né? Tem vários, mas esse aqui eu sou fã demais. Então, é o Só lhe deu glória, certo? Então, essa foi a primeira pergunta que eu recebi. Segunda pergunta que eu recebi dos jovens. Isso eu estava até indo lá para vigília. E nós fomos na viagem inteira só no
Só no conteúdo, né? Segunda pergunta, pastor. Batismo com fogo é uma coisa ruim ou é boa? É errado eu pedir para ser batizado com fogo? É para o crente, não é? E tudo mais. Então, se você quiser aí, pode deixar até aberto Mateus 3, mas eu começo respondendo, que eu já falei aqui em alguns podcasts, alguns estudos, que batismo com Espírito Santo é para o salvo, é para o justo, é para o crente. Batismo com fogo é para o ímpio, é juízo, é condenação, é inferno. Okay? Então, essa é a resposta simplificada. Batismo com o Espírito Santo, crente. Batismo com fogo, ímpio. Tá, aí vamos ser, você escreveu isso daí, né? Ó, batismo com o Espírito Santo, crente. Batismo com fogo, ímpio. Agora, depois disso aí que você escreveu, agora vamos ter que montar a explicação, né? Então, contexto, né? A exegese de Mateus, capítulo 3, que é quando João Batista vai falar isso. Versículo 11 e versículo 12. Começa um pouco antes, né? Começa no versículo 10. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ó, primeiro momento que João Batista está citando fogo. É no versículo 10. E é o quê? Coisa boa, coisa ruim. A árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Então, ó, primeiro, pastora Márcia, graça e paz. Então, ó, primeiro momento, primeiro contexto aqui, primeiro momento que João Batista cita fogo é sobre uma árvore que é cortada porque não produz bons frutos e é lançada no fogo. Continuamos, versículo 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque nessa multidão que está ouvindo aqui João Batista, tem gente que vai crer, se arrepender, mas tem gente que não. Então tem dois tipos de julgamento. Tem o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aí continua. Ele tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apaga ou inextinguível. Ó, então volta de novo ao assunto fogo. Esse fogo aqui, aonde vai ser jogado a palha, que nunca se apaga, isso é para o crente? Mas, nunca. O juízo, o inferno, lago que age com fogo, tá? Esse é o fogo que nunca se apaga, isso é condenação. Então, com base, a primeira colocação aí para quem te perguntar, com base no contexto imediato, todo fogo que aparece no versículo antes e no versículo depois é juízo. Então, ó, no versículo antes e no versículo depois é juízo. A árvore lá não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ó, eu estou batizando com água quem se arrepende. O Messias vem, é maior do que eu, ele vai batizar com espírito e com fogo. E outra, a palha, ele vai separar a palha do trigo, ok? Então ele vai pegar o trigo e vai pôr no celeiro, mas essa palha vai jogar no fogo que não se apaga. Ó, então é condenação, fogo aqui é condenação e o batismo com o Espírito Santo é com fogo. O batismo com o Espírito Santo é para o crente e o fogo é para o ímpio, certo? Não teve, quando você vê aqui no texto, não tem uma mudança de assunto, é uma continuação de assunto, certo? Então ele não mudou o tema. João Batista não está falando algo aqui e mudou o tema, ele está no mesmo assunto. Ele está falando de árvore com fruto sem fruto, ele está falando de Espírito Santo, fogo, ele está falando de trigo, palha, ele está falando de
trigo no celeiro, palha no fogo. É uma continuidade, o contexto ele está batendo em dois lados. O que crê e o que não crê. Quem creu vai ser salvo, quem não crê é condenado. É uma dualidade. Pastor, todo momento que aparece fogo na Bíblia é juízo? Não. Deus é fogo consumidor, ele acende a chama, ele toca, o coração queima, renova em nós. Nós vamos ver essa diferença aqui de fogo, né? Mas nesse texto, o fogo é juízo. Ó, vamos para mais, eu vou te dar mais uns pontos aqui para nós analisarmos. Isaías 66, anote aí, Isaías 66, isso você pode até ler para a pessoa, né? Se ela quiser uma explicação um pouco mais profunda. Isaías 66, versículo 15 e 16. Isaías 66, versículo 15 e 16. Entendeu? Que aí você vai montando a resposta mais completa. Ó, 15. Vejam, o Senhor vem com fogo, e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com a fúria de sua ira e com fogo ardente da sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada, e muitos serão mortos por ele. Então, ó, o Senhor vem e vai jogar o mundo com fogo, tá? Vamos lá para mais um texto? Esse aqui para mim é o melhor. Para mim, fechava em Malaquias 4.1. Abre aí, Malaquias 4.1. Para mim, eu fechava o assunto no Malaquias 4.1. Porque você vai ver que é o texto que ele vai falar de João Batista. É o capítulo 4 de Malaquias que ele vai falar, inclusive, da vinda de João Batista. Então, para mim, esse texto aqui é fechamento. Ó, Malaquias 4.1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia, serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. No versículo 5, ele profetiza sobre João Batista. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e os corações dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, ele profetiza sobre João Batista, que foi o Elias que Deus enviou, e ele já fala no versículo 1 que o dia do Senhor vai ser o quê? Vai ser queimar os arrogantes e perversos como palha. Aí tu joga umas folhinhas para frente aí na sua Bíblia, você vai ver o João Batista que Malaquias profetizou, falando assim, o trigo ele põe no celeiro, mas a palha vai pôr num fogo que não apaga. Não tem como essa palha e esse fogo, esse batismo com fogo ser benção. Não tem como esse batismo com fogo ser para crente. Não tem condição, sabe? Eu sei que tem um hino que eu acho bacaníssimo, inclusive eu gosto da letra dele inteira, mas quando ele chega no refrão, que ele grita, me batiza com fogo, aí eu canto, me batiza com o Espírito, eu vou pedir bênção para minha vida, eu não vou pedir, né, condenação. Vamos mais um versículo aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. Segunda Tessalonicenses, capítulo 7 e 8. Diz assim, Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do Senhor Jesus. O 9, eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor
e de seu glorioso poder. Então, dá para usar esse texto também, falando mais uma vez que o fogo na vinda do Senhor é atrelado a juízo, ok? Então, qual o momento que ele vai te cortar a árvore que não dá fruto e vai lançar no fogo? Na sua volta, quando ele trazer juízo sobre o ímpio. Qual o momento que ele vai jogar a palha no fogo? Na sua volta, quando ele trazer juízo. Qual o momento que Paulo está falando a Tessalonicenses que ele vai, em chama de fogo, trazer juízo? Na sua volta, ok? E o batismo com o Espírito Santo? Aí já está acontecendo, que é quando a pessoa crê. Tá? Mas eu não vou falar muito agora do batismo com o Espírito Santo quando crê, porque é a próxima pergunta. Então eu vou continuar nessa daqui. Mais um ponto se você quiser falar com a pessoa. Pastor, mas e Atos 2? Vamos lá para Atos 2? Se você quiser abrir Atos 2. Mas e Atos 2? Foram vistas línguas como que de fogo. Ó, eu vou ler o texto aqui para a gente não eu gosto que o pastor Rafael fica rindo. Oh, meu Deus. Ó, vamos ler o texto aqui. Versículo 2, Atos 2:2. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam reunidos. Note que não veio vento, veio um som como de um vento. Não teve ventania. É um som como de um vento. Continuamos. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos foram batizados com fogo? Não, a Bíblia diz assim, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Então, ó, teve língua como que de fogo, mas não teve batismo com fogo. A Bíblia não fala que foram batizados com fogo. A Bíblia não fala que teve batismo com fogo. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Ok? Então, você tem língua como que de fogo. Fogo, irmão, fogo na Bíblia, pastores, fogo na Bíblia não é sempre juízo. Tem fogo que é para nós mesmo, entendeu? Mas não é sempre juízo. Mas essa conexão de falar que batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo não, que Atos 2, né? Atos 2 é o batismo com fogo, o texto não fala isso. Teve língua como que de fogo pousando, mas não teve batismo. O texto não fala foram batizados com fogo. Não, batismo com fogo é escatológico. Batismo com fogo é juízo do trono branco. Batismo com fogo é condenação, certo? Eu vou pegar aqui um caso que é para nós, para crente, o fogo. 1 Pedro 1,7. Aí é para nós, ó, é fogo, é para nós. 1 Pedro 1:7. Ó, diz assim, ó. Elas mostrarão que sua fé... vou ler o 6, né? Porque elas o quê, né? 6. Portanto, alegre-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Ó, então, essa prova que hoje nos vem sobre nós é o fogo de Deus nos purificando. Aí sim, aí sim. As provações é o fogo de Deus purificando a gente, sabe? É Deus purificando como é o fogo do ourives, né? Tirando as impurezas. Tem uma mensagem que eu li um salmo lá um salmo que a Bíblia fala
né, que Deus vai nos purificar como a prata. O salmista vai me purifica como a prata. Aí quando você vai pesquisar, o ourives ia colocando, né, ia colocando mais fogo na prata, e quanto mais fogo ele colocava, as impurezas ia subindo. Aí ele passava assim, tirava as impurezas, aí vinha, colocava mais fogo, ia tirando até um momento que não tinha mais impureza. E quando é que ele sabia que não tinha mais impureza, que estava purificado? É quando ele olhava e ele viu o reflexo dele na prata. Assim é Deus conosco. O fogo da provação vai jogando as impurezas para cima e Jesus vai tirando as impurezas. Aí quando que ele para? É quando ele olhar a imagem dele refletida em nossa vida. É quando não viver mais eu, é ele que vive em mim. Aí ele viu o reflexo. Esse dia é só na glória, né? Completamente é só na glória que nós vamos atingir a estatura de varão perfeito. Aí é no céu. Mas hoje o fogo de Deus vai nos purificando para chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, a sarça, por exemplo, em Êxodo 3, é um momento de fogo ali que é a presença de Deus, que é bênção, que não é nada ruim. Enfim, tem outros textos aí que fala sobre Deus se manifestando com fogo, Deus trazendo fogo sobre nós, acendendo a chama. Os discípulos a caminho de Emaús falam assim, nossa, o nosso coração ardia quando ele nos falava. Então, tem essa situação aí de vários textos na Bíblia que o fogo é bênção, tá? Mas, exatamente, especificamente este caso, batismo com fogo é juízo, é para palha, é para árvore que não tem fruto. E batismo com o Espírito Santo é para o trigo, é para a árvore que tem fruto, é para o crente, é para o cristão. Amém? Terceira pergunta que eu recebi dos jovens. Batismo com o Espírito Santo é falar em língua estranha? Terceira pergunta dos jovens. Batismo com o Espírito Santo é falar em língua estranha? Eu sou batizado com o Espírito Santo quando eu falo em línguas? Isso aqui é maravilhoso, viu? Vocês guardam aí a animação de vocês para a última pergunta, porque a última pergunta eu vou te falar, viu? Eu quase parei o carro e pedi para a pessoa descer. Eu falei, não, vai a pé. Então, batismo com o Espírito Santo é falar em línguas? Ou seja, se eu não falo em língua estranha, eu não sou batizado com o Espírito Santo, né? Porque a lógica é essa. Então, se eu não falo língua estranha, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então, vamos definir primeiro aqui quando nós somos batizados com o Espírito Santo e quem é batizado com o Espírito Santo. Primeiro texto aqui, primeira carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A Bíblia diz assim: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, Paulo está dizendo que todos são batizados num só corpo, num só Espírito. Ok. No mesmo capítulo 12, avance para o versículo 28. Aqui eu já vai começar a responder a questão, hein? 28. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. Depois, os que fazem milagres. Eu acho muito top Paulo falar de mestre antes de falar de quem faz milagre.
Porque você vê que a prioridade de Deus primeiro é levantar a gente que ensina para depois levantar a gente que faz milagre. Não vou entrar nesse assunto, enfim. Depois, os que fazem milagres. Depois, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Versículo 29. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Você vê que a resposta para todas essas perguntas é não, né? Somos todos apóstolos? Não. Somos todos profetas? Não. Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos nós temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. No 13, ele está falando que todo mundo é batizado no Espírito. Mas no 30, ele está dizendo assim, todo mundo fala em língua? Não. Então, aqui eu já estou vendo que batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa de falar em línguas. Falar em línguas é dom do Espírito. Então, anota isso daí. Porque aí você mostra para a pessoa o texto de 1 Coríntios 12 e você mostra que se todo mundo é batizado com o Espírito, todo mundo fala em língua? Não. Então, peraí. Se todo mundo é batizado com o Espírito e nem todo mundo fala em línguas, então o batismo com o Espírito Santo é uma coisa diferente do dom de falar em línguas. Entendeu? Então, dom é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Vamos continuar para nós fundamentar mais esse raciocínio, para não ficar muito superficial? Vamos para Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Deixa eu abrir aqui. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Quando que eu sou colocado no corpo de Cristo? Quando eu creio. Quando que eu sou batizado com o Espírito Santo? Quando eu creio. Ok? Quando creram, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo. Aí ele fala, continua, o Espírito é a garantia da nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor da sua glória. Ok? Então veja a diferença. Dom de línguas não é todo mundo que tem. Então não é todo mundo que tem o dom de línguas. Mas todo cristão, todo salvo, toda nova criatura nasceu da água e do Espírito. Jesus disse isso para Nicodemos, né? É necessário. Você quer anotar esse texto aí também? João capítulo 3. Isso aí todo mundo já sabe, mas se você quiser anotar, é bacana, porque às vezes com essa anotação você já tem tudo num lugar só, tá? Para poder falar com a pessoa. Então é João capítulo 3. Vamos ver o versículo aqui que eu estou abrindo aqui agora. É o versículo 5, né? João 3, 5. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Aí ele continua, os seres humanos podem gerar a vida apenas humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. Então,
o nascimento do Espírito, o batismo do Espírito, a imersão no Espírito, seja o termo aqui, o selo do Espírito, ele se dá quando se crê. Esse daí é o novo nascimento. Então, ou seja, todo cristão, todo salvo, ele nasceu do Espírito, ele foi batizado no Espírito, ele tem um selo do Espírito. Isso se dá quando ele se crê, quando ele crê. Qual que é a confusão, né? A confusão é que o pessoal linka os textos de Atos capítulo 10, que é na casa de Cornélio, Atos capítulo 19, eles linkam esses textos porque aqueles casos ali, quando as pessoas creram, o Espírito veio sobre elas, mas elas também falaram em línguas. Aí a pessoa linka tudo numa coisa só. Aí tá vendo? Ó, ele creu, veio o Espírito, aí falou em língua, tá... mas tem gente que crê, o Espírito vem e a pessoa não fala em línguas. Porque aí eu vou definir que cheio do Espírito Santo é só quem fala em línguas. E tem muita gente que nunca teve o dom de línguas e é cheio do Espírito Santo. Tem gente que nunca teve o dom de línguas, é o porteiro da igreja, cara, mas é cheio do Espírito Santo, é fiel, é cristão, é tomado por Deus. E o problema, pastor, cá para nós, qual que é o problema da gente falar isso, né? Qual que é o problema da gente ensinar que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas? Cara, o problema, primeiro, é que não está alinhado 100% com as Escrituras. E o problema que eu acho mais sério, o mais sério que eu acho, que ainda que não seja falado, hein, pastores? Atenção, ainda que não seja falado, mas tem aquela divisão dentro da igreja. É uma divisão inevitável. Qual divisão? Aquele ali é só crente. Ah, mas aquele ali não, aquele ali é crente, aquele fala em línguas, aquele é cheio de Deus. Parece que tem duas classes, o crente normal e o crente que fala em línguas, o batizado com o Espírito Santo. Esse aqui teve um upgrade. Aí parece que tem o crente, mas o simplão, esse aqui é só crente. Esse aqui é só crente mesmo, mas tem esse aqui, que esse aqui é o The King, the Power of the Best. Esse é o melhor que está tendo no negócio. Então, é muito difícil. Talvez se você cresceu numa igreja pentecostal igual eu cresci, eu presenciei vários casos. Até o olhar das pessoas é diferente para aquela pessoa que não fala em língua. Por quê? Porque é criado esse negócio que o cara tem, o outro não tem. Entendeu? Tem essa divisão no olhar. A pessoa fala assim, você fala em línguas? Não, ora por mim, que não sei não, que esse aqui é de fogo, esse aqui tem unção, esse aqui tem poder, esse aqui tem... Dom é diferente de fruto. Tem gente que tem dom e não tem fruto. Aí tem um cara lá que tem um fruto, tem testemunho, tem vida com Deus, mas não tem um dom. Aí ninguém visualiza ele como o crentão. Não. Então, essa é a dificuldade que eu tenho de falar que batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não, batismo com o Espírito Santo é quando você crê, ok? Porque todos são batizados no Espírito. E língua é dom, certo? É terceira ou quarta pergunta que eu tô? Quarta agora. Quarta pergunta. E tô acabando, viu, pessoal? Tem mais uma. Então, quarta pergunta. Então, a quinta que vai ser o BO aí. Quarta pergunta. O irmão me perguntou assim, pastor, eu ouço falar, né, tal, que a gente tem que se preparar para ir para o céu e não sei o que e tudo mais, e a gente tem que se preparar, e a gente fica nesse negócio de que eu tenho que me santificar para mim poder chegar no céu e tal. Aí ele me perguntou, eu tenho que me santificar para ser salvo? Essa é a pergunta. Eu tenho que me santificar para ser salvo? Então vamos lá. Eu tenho que me santificar para ser salvo? Eu já vou logo criar a polêmica já. Que eu virei pro cara e falei assim, não. Agora. Opa, barata. O senhor está defendendo? Então é o pecado. Então não vai viver doido. Não, calma. A pergunta é, eu tenho que me santificar para ser salvo? Essa é a pergunta. Vamos responder? Efésios 2, 8. Isso aqui você já... Mas eu vou ler até o 10. Mas anota aí, Efésios 2, do 8 ao 10.
Efésios 2, 8 ao 10. Vocês são salvos, ao sola gratia, olha a causa. Vocês são salvos pela graça. Agora vem o instrumento, o sola fide, por meio da fé. Causa, graça, instrumento, fé. Aí continua. Isso o quê? Isso, a graça e a fé, não vem de vocês. Nem a graça nem a fé vem de nós. Vem de quem, então? É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Olha, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois, versículo 10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que ele de antemão planejou para nós. Glória a Deus pela sua palavra. Então, vamos lá de novo. Causa da salvação, graça. Instrumento da salvação, fé. Nem a graça, nem a fé vem de nós. É o que é? Uma dádiva de Deus. Então é Deus que traz a graça e é Deus que traz a fé. Ok. E não é uma recompensa. Ele não dá a graça e ele não dá a fé como uma recompensa das boas obras. Esse aqui é bonitinho, tá obedecendo. Olha que coisa linda. Ele ora, jejua. Esse aqui eu gostei dele. Olha como é que ele vai na igreja. Não falta nenhum culto. Chega antes do horário. Esse aqui é fiel. Esse aqui é bacana. Então, já que você é legal, toma aqui a graça e toma aqui a fé. Aí agora você é salvo. Não. A graça e a fé é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, só lhe deu glória. Tá vendo como é que as 5 solas é Bíblia pura? Então, ou seja, eu não tenho boas obras para ser salvo. Eu sou salvo pela graça. Mas uma vez que eu sou salvo, eu pratico boas obras. Na pergunta da santificação, pastor, eu tenho que me santificar para ser salvo? A resposta é não. Uai, não? Não. Você é salvo, por isso se santifica. E o apóstolo Paulo diz amém. Porque se eu penso que eu me santifico para ser salvo, eu mereço a salvação. Eu tenho participação na minha salvação. Eu vou receber a salvação como recompensa da minha santificação. Agora, se eu ensino o que Paulo está dizendo aqui, eu estou dizendo, não. Eu sou salvo pela graça, mas uma vez que sou salvo, eu me santifico. Uma vez que sou salvo, eu abro mão do pecado. Uma vez que eu sou salvo, eu não minto, não adultero, eu não prostituo, eu não mato, eu não roubo, porque eu vou ser salvo? Não, porque eu sou salvo. Aí é o versículo 10. Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Uma vez que eu sou obra-prima de Deus, uma vez que eu sou criado em Cristo Jesus, eu tenho um fim. Eu sou obra-prima de Deus para um fim. Eu sou criado em Cristo Jesus para um fim. Qual que é o fim? Realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você quer ver no mesmo Efésios, tá, no versículo 4, 1:4, Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para quê? Para sermos santos e sem culpa diante dele. Tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Ser santo e irrepreensível. Mas qual que é a causa? Graça. A causa é graça. Nós não tinha nada de bom, mas ele falou assim, eu vou te salvar. eu vou te salvar, vou te levar para o céu. Você entendeu? Então, santificação, eu não me santifico para ser salvo. Vamos para mais texto? Romanos 3.
Romanos 3, vamos abrir aqui, deixa eu ver. Romanos capítulo 3, versículo 28. Pode até começar no 27. Anota aí, Romanos 3, 27 e até o 31. 27, ó. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justos, tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Por quê? Porque quem cumpriu a lei é Cristo. E quando a gente tem fé em Cristo, a gente cumpre a lei. Aqui é aliancismo progressivo, né? Eu vou entrar para o outro lado, mas vamos ficar só, né? Vamos ficar só na questão. Então, ó, eu tenho que me santificar, ter boas obras para ser salvo? Não, é somente pela fé. Ok? Romanos, Paulo vai tratar muito disso, Gálatas quase que todo, né? Enfim. Vamos 2 Tessalonicenses 2,13. Vamos ver aqui. 2 Tessalonicenses 2,13. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,13. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos e pela fé na verdade. Então, ó, ele nos escolheu para estar entre os primeiros a receber a salvação. Ó, recebeu a salvação por meio do Espírito. Aí, por meio do Espírito, ele nos torna santos e pela fé na verdade. Ou seja, nós somos salvos e por meio do Espírito ele vai nos santificando. Então, a santificação, ela não é uma moeda de troca. Ela não é uma moeda de troca. Quer ver um exemplo? Que nós somos salvos, por conta disso somos santificados, mas ninguém aqui está sendo santo para ser salvo? Não. Nós somos salvos para ser santo. Nós somos salvos e somos santos porque somos salvos. Mas ninguém está sendo santo para ser salvo. Não. Quer ver? Hebreus 10, ó, Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14. Porque, mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Peraí, Yuri, que é isso? O contexto aqui é o sacrifício de Cristo, né? É o solos Christus. Com uma oferta, você vê, o versículo 12 fala assim, ó, nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de nossos pés. Porque, mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja,
Não tem o sacrifício de Jesus mais a minha santificação. O sacrifício de Jesus já tornou perfeito. O sacrifício de Jesus já me salva. E o Espírito Santo vai santificando o que já é salvo. Vai santificando o que já é perfeito. Porque só o sacrifício de Jesus basta. Ok? Então, aperfeiçoou para sempre. Ou nós fomos tornados perfeitos para sempre. É posição. E estamos sendo santificados. É o processo. É a obra contínua. Ok? Eu vou tocar aqui mais um ponto que eu disse para ele. Eu dei uma resposta para ele que você não tem a árvore para depois ter você não tem um fruto para depois ter a árvore. Você tem a árvore para depois ter o fruto. Ou seja, você não tem fruto, santificação, para depois ser salvo. Eu não vou ter o fruto primeiro para depois ter a árvore. Ó, eu tenho o fruto aqui, Jesus. Aí ele fala, legal, agora você vai ser um salvo. Não, eu sou salvo para ter o fruto. Ok? Então, primeiro você é salvo, é a árvore. Depois você tem o fruto. Aí você tem as obras. Então, santificação, ela não é causa da salvação. Santificação é consequência. Por exemplo, pastor, mas eu acredito que a santificação é a causa da salvação. Qual que é o problema de eu acreditar nisso? O problema é que eu posso viver numa insegurança terrível. Quantos pecados que eu tenho que cometer para perder a salvação? Quantos pecados que eu tenho que cometer para me perder, então, a salvação? Porque se eu conquistei a salvação pelas minhas obras, pela santificação, o que eu tenho que fazer para perder ela? Aí volta a mesma pergunta. Se eu tenho que ser santo para ser salvo, quanto eu preciso me santificar para ser salvo? Quanto de santificação eu tenho que produzir para me falar assim, agora sim, agora eu me sinto salvo? E você está vendo que o fator motriz da salvação é você? O quanto eu pouco me santifico ou muito me santifico? Já deixou de ser Cristo? Já deixou de ser a graça? Porque aí me santifiquei muito. Tô orando todo dia, tô lendo Bíblia todo dia, eu tô jejuando todo dia. Agora sim, eu sou salvo. Não estou me santificando tanto. Oh meu Deus, eu estou me santificando pouco, eu quase não oro, quase não jejuo. Não sou salvo. O centro da salvação é eu, não é Cristo. Deixou de ser graça há muito tempo. Então, eu começo a querer medir. Eu começo a querer medir o quanto que eu estou fazendo para perder, o quanto que eu estou fazendo para ter, para ganhar. Ou seja, tudo depende do quê? De mim, não de Cristo. Então, esse é o problema de acreditar que a santificação, ela causa, ou ela descausa, ou ela desqualifica a salvação na nossa vida. E detalhe, crer nisso pode causar desespero no crente, porque toda hora ele vai pensar que ele não está salvo, que ele não é salvo, que ele não vai para o céu, ou a outra ponta da corda, pode produzir dele legalismo, orgulho farisaico, orgulho, eu sou salvo, porque eu oro, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu jejuo, Olha o perigo de eu acreditar que santificação é que garante a salvação, é que gera a salvação. Olha o perigo disso. Então, essa é que é a complicação. Tem certas crenças, pastores, que parece que é uma coisa boba, mas quando você começa a cavar mais fundo, você vê o perigo de acreditar nisso. Então, ou seja, nós vamos ensinar na mesma que tem que santificar, tem que ser santo, tem que sair do pecado. Mas para ser salvo? Não, porque eu sou salvo. A glória da salvação é Cristo, não é o que eu faço. O que eu faço é consequência da salvação que Cristo me deu, ok? Então, a glória da salvação, ela não é compartilhada. Ela é 100% pela graça de Deus e ela é 100% para a glória de Deus. Você quer anotar mais um exemplo bíblico aí? Se santificação é o que provoca, traz
e atesta a salvação, anotem aí o ladrão da cruz. Anota aí, ladrão da cruz. Quanto tempo o ladrão da cruz se santificou para ser salvo? Quantas obras o ladrão da cruz fez? Quantos cultos ele participou? Uma pessoa que você vai no hospital, está nos últimos lá, né? Os últimos suspiros da vida e você prega para ela e ela se converte. Se ela tem que ser, ela tem que, tem que ser santo, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, tal, porque é só eu fazendo isso que eu vou ser salvo. Aí eu pergunto, então essas pessoas não foram salvas, o ladrão da cruz não foi salvo, porque ele não teve tempo para provar a santidade, ele não teve tempo para mostrar que, tá aqui o fruto e tudo mais e tal, ele não teve. Então, ou seja, o que salva alguém? Fé. A fé é o instrumento, a graça é a causa, ok? Aí, ou seja, uma vez que eu sou salvo, que eu tenho a salvação, aí sim eu vou começar a produzir fruto. Tiago fala que a fé sem obra, ela é nula, ok? A fé verdadeira, a salvação verdadeira, ela produz obras. Então, se eu digo eu sou salvo, mas vivo em pecado, você não é salvo. Se eu digo que eu tenho a fé verdadeira, mas não tenho boas obras, você não tem fé verdadeira. A fé verdadeira produz boas obras. Ou seja, uma vez que eu sou salvo, eu produzo boas obras. Mas não é o contrário, não é o contrário. Ok? Então, vamos agora para a última pergunta. Que essa daqui eu vou te contar, viu? Essa daqui é a última que eu falei, que é a que pega. Porque é um tipo de pergunta que eu não recebo todo dia. E eu recebi essa pergunta de uma moça de 14 anos de idade. E eu falei, rapaz, que está acontecendo com essa juventude? A pergunta é, pastor, tem alguns pinguins? Ela falou de pinguim, né? Eu vou falar os outros animais aqui para ser completa a minha resposta. Mas ela falou assim, tem alguns pinguins que tem relacionamento homossexual. E foi Deus que criou os animais. Se os animais criados por Deus têm relacionamento homossexual, por que os seres humanos não podem, como alguns falam assim, eu nasci assim, e ele ser homossexual? Rapaz, essa do pinguim, eu falei, miserável. Essa que eu quase parei o carro, falei assim, aqui, pega um ônibus, vai de... Por quê? Eu vou falar os animais aqui que eu pesquisei, mas eu vou falar os animais para piorar a tua cabeça aí. Ó, eu dei uma pesquisada aqui, tem golfinhos. Golfinho nariz de garrafa. Nomezinho também. Golfinho nariz de garrafa e outras espécies apresentam comportamento homoerótico, como estímulo genital entre macho e formação de pares do mesmo sexo em interações de longo prazo. Ela nem falou de golfinho, mas tem um golfinho. Tem outro também, ó. Carneiro doméstico. Estudos com rebanhos mostram que uma porcentagem dos carneiros tem preferência sexual exclusiva ou predominante por outros carneiros, mesmo na presença de fêmea no cio. Bandido. Terceiro, né? Pinguins. Aí é o caso que a menina falou. Há casos documentados em zoológicos de pares de pinguins machos formando casais, entre aspas, chocando ovos e cuidando de filhotes, como ficou famoso em alguns zoológicos europeus e americanos. Outras espécies também, tem registros que mostram também entre leões, cisnes, flamingos, girafas, macacos de várias espécies e até inseto. Aí eu te falo. E aí, como é que tu responde essa bomba?
Como é que a gente responde essa bomba aí para essa menina? E aí, se tem casos assim na natureza, por que a gente não pode acreditar que tem casos assim, né? Tem casos também do ser humano que teve gente que nasceu, homem que nasceu com desejo de estar com homem e mulher que nasceu com desejo de estar com mulher e não consegue viver no padrão. E se tem um caso na natureza, por que não pode trazer para nós e fecha a régua? Pensou aí? Eu vou trazer então aqui a meditação para contigo, hein? Vamos para Gênesis 3. Você está anotando a base bíblica, né? Anota o tópico. O tópico é assim, ó. O pecado não afetou só o homem. Esse é o tópico da resposta. Primeiro, o pecado não afetou só o homem. Vamos para Gênesis 3, versículos 17 e 18. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra teu sustento. Ela produzirá espinho, erva daninha, mas você comerá dos frutos e dos grãos. O pecado de Adão e Eva não afetou só Adão e Eva. Toda a ordem criada foi desajustada. Toda a criação saiu do que era, sumiu do que era. Vamos dar mais um versículo? Vamos para Romanos 8. Sai de Gênesis, vamos Romanos 8, versículo do 19 até o 22. Romanos 8, do 19 ao 22. 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Ou seja, toda a criação foi afetada por esse pecado e ela aguarda o dia que ela vai ser liberta disso que a escraviza. Quer um versículo, mais um? Vamos para mais um? Que isso é bacana, hein? Tem muita gente que pode te procurar aí, pastor e pastora, jogando essa daí para tentar dar base para a munheca quebrada dele. Então vai lá, Isaías capítulo 65. Isaías 65. Isaías 65. Nós vamos ler o versículo 17. Antes de nós ler Isaías 65, vamos de 2 Pedro 3. Anota aí, 2 Pedro 3, que esse aqui eu lembrei, que agora eu lembrei. Eu falei, rapaz, mas 2 Pedro vai ser ainda melhor ainda. Ó, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Até o versículo 15, vai, até o 15, do 13 ao 15. Nós porém, 13, hein? Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que foi
concedida. Então, e eu acho que é nesse capítulo aqui mesmo. Tá aí os pastores que podem me falar. Eu acho que é um pouquinho antes aqui. É um pouquinho antes que ele fala que os elementos vai ser destruído. Quer ver, Tal. 10, versículo 10, anota aí. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Ou seja, esta terra que foi afetada pelo pecado, estes elementos que foram afetados pelo pecado, estão subjugados nele, isso vai ser tudo destruído e vai ser feito um novo céu e nova terra. Agora vamos para Isaías 65. Isaías 65, versículo 17 e versículo 25. Isaías 65, 17 e 25. Vejam, isso aqui é o 17, tá? Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Versículo 25. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Então, você vê que quando a criação vinha o novo céu e nova terra, até a ferocidade dos animais vai ser tirada. Isso aí você vai achar também em Isaías no capítulo 11. Se você quiser colocar aí, às vezes é bacana. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, vamos ver aqui o versículo. Isaías, capítulo 11, versículo 6. Isaías 11, 6. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. Então, ou seja, a ferocidade dos animais é algo que não tinha. Diz que Adão andava, colocava nome nos bichos, não tinha leão atacando ele, não tinha ferocidade. Isso aconteceu pós-queda. O pecado afetou a criação. Aí por isso que hoje, se você der mole perto de um leopardo, tu vira janta. Se eu der mole perto de um leão, se eu pular a cerquinha lá do zoológico e fazer carinho na juba do leão, eu viro estampa de camiseta. Por quê? Porque a ferocidade veio pós-queda. Quando Deus desfazer os elementos com fogo, ao batismo com fogo aí também, enfim, já passou. Então, quando ele desfazer os elementos com fogo, ele vai criar novos céus, nova terra. E aí agora, nesse novos céus e nova terra que não tem mais pecado, aí sim, não tem ferocidade. A criação vai ser ajustada. E aí nós vamos viver nos novos céus e nova terra. Ok? E aí nós vamos estar num estado chamado de impecabilidade, ou seja, depois que nós formos glorificados com Cristo, nós não teremos mais a condição, a oportunidade de pecar, tá? Se vocês quiserem que a gente explique isso depois, a gente estuda junto esse ponto, depois nós fala sobre a impecabilidade, ok? Então, isso eu acho top demais da gente estudar, porque se eu defino o meu relacionamento com Deus verdadeiro, porque eu tenho liberdade de pecar ou não, então, quando nós for glorificados, nós não vamos ter relacionamento com Deus, porque nós não vamos ter a opção de pecar. Nós não vamos ter a opção de pecar, de cair em pecado e tudo mais. Ou seja, quando chegou novo céu e nova terra, a igreja glorificada, não tem. João fala que nós seremos como Cristo é. Então, Cristo não peca. Enfim, vamos voltar aqui para a resposta lá da menina. Então, a natureza foi afetada,
pelo pecado. E o negócio do homossexual? Aí você pode citar para ela o clássico Romanos 1, né? Por favor, você pode citar, cadê Romanos 1, versículo 18. Versículo 18. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores, perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida, sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina, portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida, confusa. Dizem-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Isso aqui é a pior coisa que Deus pode fazer com alguém, viu? A pior coisa que Deus pode fazer comigo é me entregar para mim. A pior coisa que Deus pode fazer contra um ser humano é entregar o ser humano para ele próprio. Falar assim, faz o que você quiser da sua vida. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e desagradantes com o teu próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de todo louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. De novo, Deus os entregou de novo. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos um pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens. E em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam, uma vez que consideram que conhecer a Deus era algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofoca. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas, ainda assim, continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Nas palavras de Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Esse texto que eu li é Romanos 1, do versículo 18 até o 32. Então, por que, pastor, se tem um pinguim lá que tem relação? O pinguim tem relação, o golfinho, esse pessoal que eu te falei, porque a criação foi afetada pelo pecado e caiu do que Deus criou ela para ser. Então, a criação também foi afetada pelo pecado. Ok. Segundo ponto, a Bíblia condena o homossexualismo. Texto que eu li agora com vocês. Eu não vou nem citar Levítico não, porque eu acho que não carece não. Só esse texto aí já tá mais do que bom, tá? Isso é a forma natural. Agora, você quer colocar um ponto aí bacana? Bacana, se um dia essa pergunta chegar para você? Bacana. No reino animal, tem animal que come filhote dos outros. Tem animal que estupra. Tem animal que pratica infanticídio. Tem animal que pratica canibalismo. Se essa pessoa está defendendo o modo, né, dos animais viverem como um jeito assim natural e querendo validar isso como algo ético, algo moral para nós, diga para ele, então vamos defender tudo então no reino animal. Vamos defender homicídio, vamos defender comer filhote, né, matar filhote,
Nós vamos começar a matar criança, comer gente, isso aí vai dar certo na nossa vida? Ou seja, eu pego, eu defendo, né, como natural, mas a parte que me cabe, que me toca, que eu quero, né? Ou seja, o que Deus quer para nós não é o que a geração corrompida pratica, é o que a Bíblia dele manda. Então, não é o que a geração corrompida pratica, não é o que a geração corrompida está fazendo. O que eu tenho que fazer é o que a palavra dele diz. Então, o que Deus cobra, o que Deus manda, o que Deus fala pros seres humanos, não é a mesma coisa que ele fala pro animal. O animal, ele vai ficar nessa terra, ele vai morrer nessa terra. Então, ou seja, eu não posso defender uma prática que é pecado usando base em animal, comportamento animal, porque aí eu vou, mais uma vez, falar. Tem infanticídio, tem estupro, tem abandono de filhote, tem um monte de coisa assim no reino animal, canibalismo no reino animal. Então, nós vamos pegar só o que, ou seja, o que me interessa eu pego como exemplo lá dos pinguins. Opa, top. E o resto que os animais fazem? Nós vai pegar também como exemplo? Nós vai pegar tudo para poder defender? Ou não? Eu vou pegar só isso aqui. Então, as escrituras é que mostram o padrão do jeito que eu tenho que viver. Ok? Então, ó, termino aí essas perguntas que me fizeram. Depois vocês me digam se foi bacana, se é interessante.